Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. A nossa convidada desta noite é Sandra Duarte Tavares, mestre em Linguística Portuguesa, que nos vai explicar qual a razão de continuarmos a tropeçar diariamente em erros ortográficos. Entretanto, não se esqueça, se tiver dúvidas sobre este tema, não hesite em colocá-las durante o direto nos comentários deste vídeo. Olá, Sandra. Olá, Elsa. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Ou será que eu disse bem aceitado ou seria aceite? Disseste lindamente ter aceitado, mas antes disso deixa-me agradecer-te esta oportunidade. É uma honra para mim estar aqui e poder simplificar a língua portuguesa e a comunicação. Em relação a ter aceitado, provavelmente será, eu estou a olhar para a câmara, estou a olhar para os nossos prezados telespectadores que nos estão a ver e nos estão a seguir, provavelmente será uma surpresa. Nós em português, Elsa, nós temos verbos de duplo particípio passado, verbos que têm dois particípios. Por exemplo, o verbo acender, aqui no estúdio temos as luzes acesas, o verbo acender tem dois particípios, acendido e aceso. O verbo imprimir tem dois particípios, imprimido e impresso. O verbo aceitar tem dois particípios, aceitado, aceite. E o particípio maior, que é o particípio regular, deve ser usado com o verbo auxiliar ter. Antes de chegarmos ao estúdio, alguém já tinha acendido a luz. Não sei se recordam, acendido, aceso, alguém já tinha acendido a luz. E o particípio mais pequenino, que é o particípio passado irregular, deve ser usado com o verbo auxiliar ser. Na voz passiva, a luz foi acesa. Eu tinha acendido a luz no estúdio, a luz foi acesa. Salvo erro, também falei no imprimir. Imprimido, impresso. Eu já tinha imprimido o documento foi impresso. Tinha imprimido, foi impresso. Em relação a aceitar, obrigada por teres aceitado o convite e o convite foi aceito. Já agora o obrigada, nós dizemos sempre obrigada, porque o adjetivo concorda com o sujeito falante. É verdade. E esta rubrica, dizias e muito bem, do Conversas Ativo, pretende simplificar a vida dos nossos clientes e ir ao encontro também das dúvidas que eles têm. Será mesmo rubrica que eu também deverei dizer? Será rubrica? Neste momento estarão a pensar rubrica ou rubrica? Há tendência para nós acharmos que há duas palavras em português. Rúbrica, palavra esdrúxula com o acento para designar uma assinatura breve. Por exemplo, pedimos a um cliente que faça uma assinatura breve num formulário e pensamos que para a assinatura temos rúbrica. E para o apontamento, como esta rubrica está a acontecer aqui sobre língua portuguesa, achamos que para apontamento é rubrica. Grande surpresa que a língua portuguesa nos traz. A única palavra consagrada em português é a palavra rubrica, sem qualquer acento e tendo o seu acento tónico na sílaba, na penúltima, é uma palavra grave, rubrica. Portanto, rubrica, sem acento, para todos os significados, quer para a assinatura, quer para um apontamento, ok? Uhum. E não sei se posso deixar uma ferramenta aqui, um recurso linguístico. Posso, Elsa? Claro que sim. Deixar um recurso linguístico muito bom, muito pertinente lá para casa. É o dicionário, além do Ciberdúvidas, claro, Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, é um portal, é um consultório linguístico gracioso, gratuito, e há outra ferramenta muito útil que é o dicionário da Porto Editora em linha, que é www.infopedia.pt. Repito, www.infopedia.pt. É uma ferramenta também igualmente gratuita e que contém recursos. Quando temos qualquer dúvida, normalmente quando nós temos uma dúvida, escrevemos no Google, mas muitas vezes o Google dá-nos, informações que podem não ser dignas de confiança, fidedignas. Portanto, convém que sempre que tenhamos dúvidas, possamos recorrer a fontes dignas de confiança. E o Dicionário da Porto Editora é uma ferramenta fidedigna. E por acaso estavas a dizer algo que também achei muito interessante. Estavas a dizer que tenhamos. Também é algo que muitas das vezes ouvimos as pessoas a pronunciarem incorretamente. Exatamente, é verdade. É um erro, Elsa, é um erro de pronúncia muito frequente. Tenhamos, o possamos, o sejamos, o façamos. Estas formas verbais que correspondem à primeira pessoa do plural, no presente do conjuntivo, espero que tenhamos, espero que possamos, que façamos, que sejamos, estas formas verbais que
correspondem à primeira pessoa do plural no presente indicativo são formas verbais graves. Façamos e não façamos. Façamos, tenhamos, sejamos, possamos. Não se esqueçam. E nessas duas ferramentas que acabaste de falar, as pessoas podem tirar estas dúvidas também de pronúncia? Boa pergunta, Elsa, é uma boa pergunta. Esta ferramenta que eu acabei de anunciar, o Dicionário da Porto Editora em linha, a infopédia.pt, contém, além de bons significados, além de bons sinónimos, além de a etimologia, a origem da palavra. Queremos saber se uma determinada palavra provém ou do grego, ou do árabe, ou do latim. Além destes recursos, contém também pronúncia das palavras. Sempre que quisermos, temos dúvidas sobre a pronúncia da palavra, eu devo dizer intoxicação ou intoxicação alimentar. Já agora a intoxicação, que se o dicionário revela, nomeadamente o da Porto Editora, indica a pronúncia de palavras. É uma boa questão. Portanto, sempre que tiverem dúvidas sobre a pronúncia de palavras, este dicionário e tantos outros, há tantos outros de referência, contém a pronúncia das palavras. E eu há pouco, quando falava desta rubrica, ir ao encontro das dúvidas dos nossos clientes, que relembro que podem colocar sempre as vossas dúvidas nos comentários deste vídeo, que a Sandra responderá em direto, será ir ao encontro que eu devo dizer? Sabes, Elsa, provavelmente o ir de encontro a versus ao encontro de, provavelmente é um dos, já agora, quando me perguntam, Sandra, da lista aí dos 500 erros, não sei qual é a câmara, pode ser esta, da tua lista, da tua proposta de 500 erros mais comuns da língua portuguesa, já agora este livro foi publicado em 2015, com a chancela da Esfera dos Livros, tem o prefácio do Ricardo Aruz Pereira. Quando me perguntam da lista dos 500 que tu propões, diz-me lá o teu top 10, os 10 mais frequentes, Elsa, e a dicotomia ir ao encontro de encontro a está na minha lista dos 10. Muitas vezes eu recebo e-mails comerciais de empresas propondo os seus serviços, os seus produtos, e cometem logo este erro, perdem para mim credibilidade. Esperamos, estimada cliente Sandra Duarte Tavares, esperamos ir de encontro às expectativas às suas expectativas. De encontro a significa contra. Por exemplo, o jogador foi de encontro à baliza, foi contra. De encontro a contra. Neste e-mail comercial que eu poderei receber, já recebi vários, o que deve estar escrito no primeiro parágrafo é: esperamos ir ao encontro das suas expectativas, porque ir ao encontro de significa ir na direção de, a favor de, e muitas vezes as pessoas dizem de encontro a quando querem dizer ao encontro de. E ainda assim há muitas pessoas, quando nós estamos a falar corretamente, que acham que nós é que estamos a falar mal. Exatamente. E essas pessoas, como é que diríamos que se chamam? Renitentes ou reticentes? Ora, cá está outro parónimo, outro par difícil da língua portuguesa, o renitente e reticente. É verdade, renitente significa, Elsa, teimoso, que resiste. Quando alguém não dá o braço a torcer. Estamos numa determinada discussão e alguém diz não quer. Olha, imagina, queremos vender-te nós banco queremos vender-te um determinado produto financeiro e o cliente, não queremos clientes renitentes, e o cliente diz, não estou interessado, mas olha lá, veja só os benefícios e as vantagens deste produto financeiro. Desculpe, com todo o respeito, não quero. Renitente, resiste, teimoso, obstinado. Em relação ao adjetivo reticente, lembram-se do sinal de pontuação, os 3 pontinhos, as reticências? Reticente, está indeciso. Sobre a nova proposta de trabalho, eu estou indecisa, estou reticente. Reticências é uma mnemónica, uma boa mnemónica. Reticente, hesitante, indeciso. Portanto, reticente, indeciso, renitente, teimoso. Como colecionadora de erros, que temos aí 500 e deverão existir muito mais, se eu te lançasse o desafio que tinhas que identificar 2 ou 3 dos mais comuns, quais seriam os que identificarias? Tenho já um para te dizer, Elsa, e para dizer a todas as pessoas que nos estão a seguir. Há um erro que provavelmente vai ser uma surpresa gigante lá para casa, que é que tem que ver com, olha, tem que ver é outra, ter a ver ou ter que ver, podemos abordar esse, que tem que ver com
os verbos discriminar ou discriminar. Quando precisamos de pedir uma fatura detalhada, eu sou cliente da ActiveBank e recebo o meu extrato detalhado. Eu devo dizer, lá para casa, pensem comigo, será extrato discriminado ou discriminado? Por acaso era interessante se pudessem responder antes de eu dar a resposta. Será que alguém está sem consultar o dicionário? Sem consultar o dicionário. Uma fatura detalhada é uma fatura discriminada ou discriminada? Será que temos alguma resposta já ou não? Ainda não. Ainda não. Provavelmente é uma surpresa. Há muita gente que pensa que o verbo discriminar é parecido com detalhar, descrever, mas nada tem que ver com detalhar. Discriminar tem que ver com crime. É o contrário de incriminar. Esta eu sei, é uma grande surpresa, eu sei. Eu própria, na investigação para este livro, fiquei... Temos aqui já alguém que respondeu discriminada. Com E. Grande surpresa. Como é que se chama o nosso Chama-se Nuno Botelho. Nuno, especialmente para si. Não se preocupe, Nuno, porque o Nuno e todos os outros falantes da língua portuguesa, direi 99,9% dos falantes da língua portuguesa, acham que a forma correta é a fatura discriminada, provavelmente porque a palavra é parecida com o detalhar, descrever. Surpreendam-se, Nuno e todos os nossos seguidores. Discriminar é o oposto de incriminar. Então, se eu digo assim, o juiz há um mês incriminou aquele homem, imputou-lhe um crime. Oh Elsa, mas isso foi há um mês, porque ontem eu tive conhecimento que esse mesmo juiz, o discriminou, retirou-lhe a culpa. Portanto, discriminar significa retirar a culpa retirar o crime. Querem um bom argumento linguístico? O prefixo des em português tem o valor de ação contrária. Por exemplo, mentir, desmentir. Fazer, desfazer. É a ação contrária. Arrumar, temos de arrumar o estúdio. Desarrumar. Arrumar, desarrumar. Então, o discriminar, o des, é a ação contrária de incriminar. Absolver, de retirar, é como se fosse inocentar. Discriminar é inocentar. Tornar inocente alguém que já foi culpado. Agora, em relação a discriminar com I, é esse o verbo que nós devemos usar para fatura. O verbo discriminar provém do latim discriminare e significa separar. Então, quando eu peço uma fatura ou extrato detalhado ao ActiveBank, o que eu quero é o extrato com os itens separados. Eu quero saber quanto é que pago do cartão X, do cartão Y ou de outros produtos que eu tenho, ok? No restaurante, eu quero uma fatura discriminada, com I, uma fatura com os itens separados. Queremos saber quanto é que pagamos pelas entradas, pela refeição principal, pelas sobremesas. É a ideia sempre da separação. E só para fechar este esclarecimento, em relação à discriminação social, quando, por exemplo, um aluno meu se sente posto de parte, excluído, é também o discriminar com I. Sente-se separado. Por extensão semântica, discriminar com I significa diferenciar, rejeitar. Portanto, discriminar no senso comum é o verbo que nós usamos mais, porque o outro, discriminar, usa-se mais no âmbito jurídico, que é o absolver, é retirar a culpa de um crime. Portanto, discriminar para as nossas, os nossos significados diários, a fatura, o extrato do banco, discriminado, não se esqueçam, com I, que é separado, e também quando falamos de discriminação social, portanto, com I também. Portanto, e o Nuno Botelho disse em tom de brincadeira que estava reticente. A Andreia Mira dos Reis diz que ler é o melhor remédio para dominar a língua portuguesa, ou mais vale pegar na gramática e decorar regras linguísticas. Já agora, qual é a opinião da Sandra sobre o acordo ortográfico? Muito bem, boas questões. Quem é que lança a pergunta? Andreia. Olá, Andreia, obrigada por nos seguires. Tratei por tu com todo o respeito. Andreia, boas perguntas. Eu acho que é sempre bom ter à mão um pronto-socorro, assim,
tenho, por exemplo, 500 erros, quem sabe, o falar bem. A autora agradece. Agora, fora de brincadeiras, é sempre desejável que tenhamos à mão um bom prontuário, uma boa gramática. Quando temos dúvidas, por exemplo, no âmbito da flexão verbal, como é que se conjuga este verbo? Se bem que os dicionários, também além dos significados das palavras, no que diz respeito aos verbos, também é possível. Estou a lembrar-me do dicionário online, o Primeirão, o online, o Infopédia. É possível, quando escrevemos na janela de pesquisa um verbo, é possível clicar e aparece-nos a sua conjugação completa, todos os tempos e modos verbais, indicativo, conjuntivo, por aí fora. Portanto, o meu conselho é que tenhamos, e eu falo para mim também, atenção, que eu quanto mais estudo, mais dúvidas tenho, que tenhamos sempre à mão um bom dicionário, um bom prontuário, uma boa gramática. E em relação ao novo acordo ortográfico, enfim, eu discordo de algumas regras. Já agora, o verbo discordar pede a preposição de, concordar com, discordar de. A Sandra simplifica. Discordo de algumas regras, nomeadamente no que diz respeito ao uso do hífen. Porque é que, Elsa, por exemplo, a palavra composta cor-de-rosa tem hífen, mas cor de laranja, o que é que eu tenho cor de laranja? Olha, as minhas unhas são cor de laranja. Cor de laranja, as minhas unhas são cor de laranja. Cor de laranja não tem hífen. Há aspectos no uso do hífen que têm de ser, do meu ponto de vista, devem ser revistos. Enfim, seria uma longa conversa, seria provavelmente uma outra conversa sobre o acordo ortográfico. O objetivo da comissão que elaborou o novo acordo ortográfico, constituída por especialistas da língua dos diferentes países de língua portuguesa, o objetivo foi bom, foi uma tentativa de unificar a escrita das palavras. Gostaria de esclarecer que o acordo ortográfico é um documento que regula os aspectos da escrita, não regula a língua. A língua é muito maior do que a escrita. Cada variedade da língua portuguesa, já agora, a língua portuguesa é só uma, tem diferentes variedades. A variedade do português Brasil, a variedade do português europeu, a nossa, a variedade falada nos países africanos. A língua portuguesa é uma. Cada variedade que eu acabei de referir, português-Brasil, variedade português-Brasil, a nossa variedade português-Europa, tem as suas especificidades e a sua identidade linguística. Nomeadamente o português-Brasil tem a sua identidade fonética, mantém as suas consoantes palatais, o dj, o tch. Nós temos a nossa especificidade, a nossa identidade fonética. Estou a lembrar-me de identidade sintática. O português-Brasil mantém a colocação do pronome antes do verbo. Eu me chamo Sandra, o português-Brasil. Nós diremos, colocamos o pronome depois do verbo. Eu chamo-me Sandra. Isto para simplificar, cada variedade mantém a sua identidade linguística. Então, mas Sandra, estavas a falar do novo acordo. O que o novo acordo procurou, foi unificar a escrita. Não regula os aspectos de pronúncia e de gramática e de sintaxe. Não sei se fui clara. Sim, creio que sim. Se puderem dar feedback é importante. Mas, portanto, aqui eu percebi da parte do prontuário, mas não descuidas a importância do ler. Sem dúvida, sem dúvida. E no final da nossa entrevista iria deixar algumas dicas, alguns conselhos para que possamos, e eu gosto sempre de me incluir, porque todos temos telhados de vidro. E muitas vezes perguntam, Sandra, tu não tens dúvidas, tu não escreves. Então não tenho muitas dúvidas. Muitas vezes, não sei se temos tempo de falar no uso da vírgula, quando estou a escrever, a vírgula suscita muitas dúvidas, tenho sempre muitas dúvidas. O meu conselho, portanto, é para mim também, um bom conselho para que possamos aperfeiçoar e desenvolver as nossas competências linguísticas e comunicativas, é a leitura. Porquê? Porque ao ler, e atenção, ler bem, porque nós lemos muito nas redes sociais, mas muitas vezes o input que recebemos não é o melhor. Portanto, o meu conselho é ler bem, muito e bem. E porquê? Porque quando lemos, estamos em contacto com... Por isso é que eu digo ler bem. Bons autores, boas referências. Porque ao ler, nós estamos em contacto com palavras. E como nós sabemos, a comunicação tem como matéria-prima as palavras, certo? As palavras são a matéria-prima da comunicação. Isto é como quem faz
quem confecciona, e eu cozinho muito, tenho um frigorífico recheado de bons ingredientes e a despensa bem recheadinha. Quanto mais ingredientes eu tiver, mais variedade. Olha, hoje vou fazer um italiano. Olha, hoje, não, mas eu tenho tanta hipótese, tenho aqui a broa triturada, vou fazer um bacalhauzinho com broa. Comunicação, quanto maior variedade, lá está, lendo, tenho um maior contacto com as palavras, elas entram imediatamente no meu léxico mental. Quanto mais palavras nós tivermos no nosso léxico mental, melhor será a nossa comunicação oral e escrita. Porque, não é? Já usei esta palavra, já usei o verbo mencionar. Será que tenho um sinónimo? Tenho referir. O verbo dizer, mencionar, referir, informar. Ok? Portanto, a leitura é muito importante, porque assim é uma forma de enriquecermos o vocabulário. Trazemos palavras para o nosso léxico e tendo palavras, lembrem-se do frigorífico e da despensa, tendo palavras no nosso léxico, muito melhor será a nossa comunicação oral e escrita. O Sérgio Bonacera escreve: boa noite, na minha opinião a língua portuguesa é um idioma que deve ser desburocratizado, existem muitas regras e omissão de palavras. Reforça que o português deve ser estruturado, ou reestruturado. O Fortunato Geraldo pergunta se deve ser utilizado e quando o A com acento agudo e acento grave. Boa pergunta. Quem colocou essa pergunta? Fortunato Geraldo. Boa pergunta. Um grande abraço. Boa pergunta. Então, já agora, eu deixo aqui uma dica para quem tem dúvidas, antes de resolver o A com acento agudo ou grave, deixo uma boa dica sobre o A com H versus A sem H, porque parece uma questão básica, mas não é. Há muita gente que, mesmo tendo boas competências linguísticas, muitas vezes há esta dúvida. Se eu disser, pensem lá nesta frase: há bocado tomei café com a Elsa. Há bocado, tem ou não tem H? Não sei se têm tempo de escrever, eu vou já não digo já a resposta, para ver se temos respostas no nosso espaço digital. Não dou já a resposta, darei em breves, num minutinho ou dois. Sobre o A com H versus A sem H. O A com H corresponde a uma forma verbal do verbo haver, terceira pessoa do singular. E pode ter dois significados possíveis. Um significado existencial mais palpável, por exemplo, neste estúdio há 3 câmaras. Posso substituir por existem. Neste estúdio existem 3 câmaras. Portanto, um significado existencial eu posso substituir por existem. Há 3 câmaras com H, posso substituir por existem. E há outro significado mais difícil, Elsa, e é aqui que as pessoas se enganam, que é um significado temporal. É aqui que as pessoas se enganam. Por exemplo, há quanto tempo não fazes desporto? Olha, o há bocado é tempo. Há bocado tomei café com a Elsa. É tempo. Quando eu tenho um valor de tempo durativo para o passado, eu escrevo o A com H, mas para testar, devo substituir pela forma verbal faz. Há quanto tempo não vais ao ginásio ou não fazes desporto? Faz quanto tempo é que não vais ao ginásio? Os meus amigos estão casados há 2 anos. Os meus amigos estão casados faz 2 anos. Lembram-se do há bocado? É com H já agora. Há bocado tomei café com a Elsa. Faz um bocado de tempo, tomei café com a Elsa. Faz um bocado de tempo. Então, o A com H existencial ou temporal? Quando tem um valor temporal? Tem um valor durativo para o passado. O inglês ajuda-nos com o ago. Here's ago. Tempo decorrido para trás. Para esclarecer a dúvida do nosso espectador. Fortunato. O outro A só tem acento quando está sozinho. O A sozinho sem H só tem acento para a esquerda, só acento grave. E resulta da contração da preposição a com o artigo a. Por exemplo, se estiver bom tempo no próximo sábado, vamos à praia, Elsa. Vamos à praia. É esse A, não é o com H. Vamos à praia. O A sozinho com acento grave corresponde à contração da preposição a com o artigo a. Vamos à praia, à tarde, ok? Portanto, não é o verbo haver. Atenção, o A sozinho não tem acento agudo. Não sei se foi clara. Sim. O A sozinho, acento grave. Quando eu tenho o plural, as, é que posso ter o AS, posso ter acento grave
Se tiver o acento grave, tenho o plural do A. Vamos às compras. Mas eu posso ter existe também em português a palavra as com o acento agudo, que é o as das cartas. Dama, valete, rei e o as. É a carta mais valiosa do baralho. Escreva assim, com o acento agudo. E estou a lembrar-me, Elsa, também de um adjetivo, quando eu digo, por exemplo, que aquela nossa amiga é um as a matemática. É muito boa, é especialista em matemática, é um as a matemática. É também o acento agudo, o as com acento agudo. Não sei se simplifiquei. E se for um informar-te-á? Boa pergunta. No caso do futuro do indicativo, quando eu tenho aqui um fenómeno em linguística que se chama, desculpem, mesóclise, que é é a colocação do pronome pessoal no meio do verbo, no futuro e no condicional. Essa é agudo. Porque se eu não tiver o pronome, eu informarei, tu informarás, o Paulo informará, o acento é agudo. Quando eu coloco um pronome no meio do verbo, mantenho o acento agudo. Uma boa questão essa. Nos verbos, continuam aqui algumas perguntas. A Marianita NP pergunta: e o drama do verbo intervir? Ah, que boa pergunta! Boa pergunta. Sai outro abraço em direto. Obrigada pela dúvida, porque é uma dúvida muito frequente. O verbo intervir. Vamos falar, eu vou tentar simplificar a regra. Há verbos em português que se chamam verbos compostos. O que é que isto significa? São verbos que no seu interior têm um verbo primitivo. É um caso intervir, no seu interior tem o verbo vir. O que é que acontece? Só mais alguns exemplos. O verbo prever. Os senhores do tempo às vezes não preveem o tempo bem. Prever tem o verbo ver. Por exemplo, o verbo entreter-se. Eu entretive. O verbo entreter-se tem na base o ter. Manter, conter, tem na base o verbo ter. Estes verbos maiores, que são os verbos compostos, devem ser conjugados de acordo com a flexão do verbo que está na sua estrutura base. O verbo intervir tem na base o verbo vir. Então, vai ser conjugado como o verbo vir. Por exemplo, eu vim ao estúdio X. Eu vim, tu vieste, Elsa. Ele veio. Eu vim, tu vieste, ele veio. Trata-se do pretérito perfeito indicativo do verbo vir. Agora temos de conjugar o verbo intervir. Então, eu vim ao estúdio para esta entrevista. Eu intervim no debate. Tu vieste ao estúdio, Elsa. Tu intervieste no debate. A Elsa veio ao estúdio. A Elsa interveio no debate. E muitas vezes vemos e ouvimos erradamente o interviu. Mas o verbo não é interver, o verbo é intervir. Não sei se fui clara e se me fiz entender. Portanto, intervir tem na base o verbo vir, conjuga-se como vir. Ele veio, ele interveio. Obrigada pela dúvida. O Gonçalo Antunes Matias coloca uma dúvida também com a questão dos hífans, que pergunta se deve escrever fim de semana com hífans ou sem hífans. Um grande beijinho, Gonçalo, porque é um grande amigo meu, um grande beijinho. É cliente do Ativo e é um grande amigo meu. E sai um grande beijinho em direto para ti, querido amigo Gonçalo. Uma boa pergunta. De acordo com o novo acordo ortográfico, as palavras compostas constituídas por 3 palavras, por exemplo, fim de semana, caminho de ferro, cão de guarda, pão de ló, lua de mel, estas palavras têm 3 palavras, certo? Fim de semana. De acordo com o novo acordo, palavras constituídas por 3 palavras perdem o hífen. Mas para nos complicar a vida, há exceções. O documento oficial indica-nos assim, a letrinhas muito pequeninas, o seguinte: há certas palavras que são consagradas pelo uso, e depois não explica, o documento oficial não explica o que é isto de ser consagrado pelo uso, que ainda que tenham 3 palavras, mantêm o hífen porque são consagradas pelo uso. Nomeadamente, eu não achei de cor, elas são umas 7, 8, não achei de cor, mas lembro-me de água de colónia, cor-de-rosa, lembras-te de eu ter falado na cor cor-de-rosa? Entra neste leque. Cor-de-rosa tem o hífen, água de colónia, arco da velha. São palavras que, de acordo com o novo acordo, são consagradas pelo uso e então mantêm o hífen. Portanto, mas regra geral, palavras que têm 3 palavrinhas perdem.
Atenção, palavras compostas por duas palavras, por exemplo, hoje é Elsa, que dia da semana? Terça. Os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, hoje é terça-feira. Terça-feira, primeiro-ministro, abre latas, quebra nozes, palavras compostas por duas palavras só, mantém sempre o hífen. Apanharam a regra? Duas palavras só, tem hífen? Atenção, eu tenho pouco tempo para explicar todas as regras. Palavras autónomas, palavras compostas em que cada uma das unidades são palavras livres, palavras autónomas em português, porque quando eu tenho palavras em que tenho um radical grego, um prefixo, tenho outras regras. Não consigo explicar por aqui, mas depois, quando eu hoje aceder à página, faço um esclarecimento sobre isso. O tempo realmente voa contigo e ainda há muitas dúvidas, mas nós já estamos aqui com meia hora de programa, mas eu vou alongar um bocadinho mais, pelo menos para tentarmos responder a algumas mais. A Jéssica Andrade diz que eu sou brasileira e percebi que aqui em Portugal usa-se de modo diferente o futuro do pretérito. Por exemplo, leio nas chamadas de notícias, ele terá cometido o crime, coisa que no Brasil usaríamos ele teria cometido o crime. Ambos os modos estão corretos? É uma boa pergunta. São, para nós, para a variedade do português europeu, são tempos e modos distintos, porque nós temos o futuro do indicativo e o condicional. O futuro, antes desses tempos compostos, o futuro do indicativo, apesar de ser futuro, o que é o futuro? Corresponde a um tempo posterior ao momento da enunciação. O presente corresponde ao momento presente da enunciação, o passado ao momento anterior. O futuro, apesar de ser futuro, indica uma ação factual. Se eu disser, eu a seguir, quando terminar esta entrevista, irei ao cinema. É futuro, mas eu expresso um facto. Enquanto que o condicional expressa uma hipótese. Se eu pudesse, eu iria ao cinema hoje, mas como a entrevista já vai longa, se eu pudesse, eu iria. Portanto, o condicional é diferente, expressa um valor semântico diferente do futuro. O futuro expressa uma factualidade e o condicional expressa uma probabilidade. Agora, em relação, e essa dúvida colocada pela Jéssica Andrade. Pela Jéssica, é uma dúvida fantástica, porque nós temos aqui uma situação diferente. Temos o futuro do pretérito, temos um tempo composto, tem valores semânticos diferentes. Se eu disser assim, quando eu chegar a casa, o meu marido já terá feito o jantar. O que é que eu tenho aqui? Tenho um tempo composto, indica que tenho uma ação que acontece primeiro. Quando eu chegar a casa, o meu marido já terá feito. Isto significa que ele fez antes de eu chegar, ele fez o jantar. Sigam-me aqui neste livro, imaginem que isto é a linha do tempo. Eu chego a casa, mas quando eu chegar, ele já fez o jantar antes. Isto é difícil explicar por aqui, mas eu prometo que quando chegar a casa, eu janto primeiro e depois vou ao chat e explico-vos com boas dicas que eu tenho neste aqui sobre a diferença entre os tempos simples, que são factuais, e os tempos compostos, que expressam esta ligeira modalidade, o futuro e o condicional. Porque o futuro, quando é um tempo simples, expressa factualidade, mas quando é composto, pode expressar probabilidade como condicional no simples. Desculpem, agora eu sei que parece estar a complicar, mas isto não pode ser explicado assim levianamente. Entretanto, tínhamos tido aqui algumas respostas ao teu desafio, em que a Sandra Oliveira Pinto Loureiro e o Nuno Botelho dizem que é A com H, de há pouco, e o Sérgio Bonacera que diz que é sem H. Portanto, a Sandra e o Nuno disseram que era com H e o Sérgio Bonacera sem H. Ora bem, eu vou explicar porque é que é com H. Lembram-se eu ter dito que o A com H tem dois valores? O valor existencial mais palpável. Neste estúdio há 3 câmaras, existem, mas não é esse que nós queremos o valor temporal. Há bocado, há 10 minutos, tomei café com a Elsa. Isto é tempo decorrido para trás, para o passado, faz 10 minutos. Quando eu digo há bocado tomei café com a Elsa, este há bocado é tempo decorrido para trás, portanto é o verbo haver. Faz um bocado de tempo. Mas não está especificado. Eu posso especificar. Imaginem que me perguntam, mas Sandra, especifica
o tempo. Então, mas já há bocado, o quê? Há 5 minutos. É um tempo decorrido para o passado. Faz um bocado de tempo que eu tomei café com a Elsa. Precisamente 5 minutos. Há 5 minutos tomámos café. Faz 5 minutos. Portanto, há bocado, sem dúvida, que é com H. Eu agora vou fazer aqui um desafio, porque este também é um erro frequente que se vê na comunicação escrita. Nestas duas frases, que são idênticas, mas o verbo está conjugado de maneira diferente, e gostaria que explicasse um bocadinho qual é que está bem e o porquê. As vírgulas são sempre um tema que suscita algumas dúvidas ou que suscitam algumas dúvidas. Fantástica. Essa é uma dúvida muito pertinente, cuja resposta eu darei o meu melhor para que possam lá em casa, bem, eu digo lá em casa, mas podem estar a ver no escritório, no shopping, não é? Podem estar a seguir em qualquer sítio. Eu procurarei dar o meu melhor para que compreendam a explicação desta dúvida, porque não é fácil. É a resposta correta, a estrutura correta, aliás, Elsa, é o plural. Como é que é? As vírgulas... As vírgulas são sempre um tema que suscitam algumas dúvidas. Não. Então, são sempre um tema que suscita. Mas se eu disser as vírgulas são um dos temas que suscitam mais dúvidas. Quando eu tenho a expressão um dos que, eu tenho de ter sempre o verbo no plural. Porquê? Sigam, por favor, o meu raciocínio. Porque o pronome que tem um antecedente, que é vírgulas, e como vírgula está no plural, eu devo ter o verbo no plural. Como é que é? A vírgula é um dos temas que suscitam. Dos temas que suscitam mais dúvidas, imaginem, há um conjunto de 5 temas que suscitam. Um conjunto dos 5 temas que suscitam, a vírgula é um deles. Portanto, o verbo suscitar deve estar no plural, em concordância com o que, como o que é invariável, ele recebe as marcas do seu antecedente, que é vírgula, está no plural. Isto é um bocadinho difícil, porque entramos num terreno um bocadinho pantanoso da linguística, que é a sintase. Portanto, dos temas, já me esqueci outra vez, que suscitam, Sim. Dos temas que suscitam dúvidas, a vírgula é um deles. Outro exemplo, lembrei-me agora no âmbito do desporto. Um dos atletas, um dos jogadores que estão no banco está lesionado. Dos jogadores que estão no banco, imaginem que são 6 jogadores no banco, dos jogadores que estão no banco, um recebeu cartão amarelo. Dos jogadores, um dos que estão no banco. Portanto, a vírgula é um dos temas que suscitam mais dúvidas. E antes de irmos para as notas finais, então, e as vírgulas realmente eram um tema só para um programa. Só para um programa, exatamente. Mas, portanto, eu só te queria perguntar quando é que o uso da vírgula é mesmo proibido? Proibido. Entre o sujeito e o predicado não devemos nunca colocar vírgula. Por exemplo, se eu disser o Active Bank é um banco de referência em Portugal. Nunca vou pôr vírgula entre o Active Bank, vírgula é. Eu sei que provavelmente ninguém vai pôr vírgula aqui, mas quer dizer, não vou colocar vírgula entre o Active Bank, vírgula é. O problema, Elsa, é quando o sujeito é longo. Por exemplo, a livrança proveniente do depósito foi cancelada, foi anulada. A livrança proveniente do leasing tal, a livrança proveniente... Quando o sujeito é longo, apetece pôr uma vírgula porque estamos cansados. Mas não devemos pôr. Portanto, a livrança proveniente do foi anulada. Não devemos pôr vírgula antes do verbo ser, que está no pretérito perfeito, antes do foi. Portanto, entre o sujeito e o predicado, totalmente proibido colocar vírgula. Não se esqueçam de que mesmo que na oralidade tenhamos tendência, agora apetece, na oralidade não, estamos cansados no oral e na escrita apetece pôr uma vírgula. Não há vírgula entre o sujeito e o predicado. Pronto, e teria aqui muitas mais perguntas do nosso script, mas na verdade as perguntas, e ainda bem, de fora foram bastantes, e nós já passámos de meia hora de programa, portanto vou-te pedir umas notas finais antes de eu terminar.
Notas finais. Na verdade, Elsa, eu acho que vou repetir, porque nunca sabemos quem é que nos apanha só agora, quem é que nos vê só agora. Vou repetir algumas dicas que fui dando ao longo da nossa entrevista. Leiam muito, leiam bem. Eu sei que nós lemos muito no digital, mas muitas vezes aquilo que recebemos não é o melhor, não é? E convém que tenhamos contacto com as palavras bem escritas. Portanto, leiam bem, em termos de comunicação escrita, leiam muito para que possam, na verdade, para que possamos falar bem e escrever melhor, não há melhor do que ler, tentem ler sempre diariamente, textos literários e não literários, a leitura. Façam uma revisão atenta dos vossos textos. Quando escrevem um e-mail, não tenham pressa, façam uma revisão atenta dos vossos textos, porque o nosso cérebro engana-nos e nós ficamos muitas vezes viciados na nossa escrita. Não vi nenhum erro. O que é que eu faço, sabes, Elsa? Faço sempre um distanciamento. Não envio agora o e-mail, faço um distanciamento de 5 minutos, volto. Como é que eu não identifiquei como é que eu não detetei esta gralha? Façam uma revisão atenta dos vossos textos e consultem bons dicionários, prontuários, uma gramática sempre à mão e, por que não, um livrinho assim como este. Espero que tenham sido boas dicas e até uma próxima. Obrigada, Sandra. Obrigada eu. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esperamos ter ido ao encontro de todas as suas dúvidas. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e descubra qual será o tema escolhido para agosto. Contamos consigo, sempre desse lado.